A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 22 de julho de 2024, uma segunda-feira, quero compartilhar mais uma meditação na palavra do Senhor. Eu desejo para todos uma semana de bênçãos e de milagres. A palavra de hoje encontra-se no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Aqui, Salomão, ele nos dá uma direção de como se portar. Nós não podemos, de forma alguma, ficar olhando para as adversidades, para o tempo, para o vento forte, para o vento contrário, para nós iniciarmos algo na nossa vida. De fato, quando nos apegamos naquilo que nós vemos no cenário, muitas vezes não conseguimos plantar nada, não conseguimos iniciar nenhum projeto. Nós cristãos, Jesus ele nos convida para nós vivermos pela fé. Em Hebreus 11, 1, 2, a palavra nos diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Nós temos que ser o povo que vive por fé e não por vista. Nós temos que nos mover por aquilo que nós cremos e não por aquilo que nós vemos. Nesse versículo 2, quando ele diz que foi dessa forma que os antigos deram bom testemunho e avaliamos a vida deles, nós vemos que realmente eles não olhavam para o vento e nem para a nuvem. Eles criam no que Deus falava para eles. Abraão, ele nasceu em Ur de Caldeus, ele era de uma família totalmente idólatra. Naquela época ninguém era monoteísta, eles eram panteístas, politeístas, e de repente Deus ele faz um chamado na vida de Abraão, onde diz para ele sair do meio da parentela dele e ir para uma terra que Deus mostraria. Numa época que não havia nenhuma tecnologia, que não havia GPS, que não havia nem noticiários. Abraão, ele creu na fé, ele teve fé e teve certeza que aquilo aconteceria na vida dele. E é assim que nós ainda hoje temos que viver. Nós não podemos deixar nos direcionar por aquilo que estamos vendo, por aquilo que os noticiários dizem, que as pessoas dizem e que as previsões dizem. Obviamente, nós como seres inteligentes, nós temos que usar tudo a nosso favor. Mas, antes disso, nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar para a sua palavra, para as suas promessas e crer e trazer à existência na nossa vida aquilo que não existe. Pois muitas vezes estamos vivendo numa situação difícil, numa situação adversa. Vou dar um exemplo. Talvez você esteja no momento que o seu casamento não está bom. Talvez você esteja no momento que a sua vida financeira não está boa. E se você começa a se apegar nas coisas palpáveis que está ao seu redor, nas dificuldades, no noticiário, na economia, isso vai te desanimar cada vez mais. Se você começa a olhar para os defeitos do seu cônjuge, a dificuldade que você vive, isso vai te deixar muito desanimado ao ponto de talvez você deixar tudo. Mas quando vivemos pela fé, nós trazemos à existência aquilo que não existe. Nós profetizamos coisas boas e nós passamos a acreditar que todo esse cenário desfavorável pode mudar a qualquer momento. Pois quando olhamos para Deus e vemos a sua soberania, o seu poder, nós temos certeza que Deus não precisa um cenário favorável para que as coisas modifiquem. Quem precisa de coisas, de cenário, de tudo concreto para dar certo, somos nós. Para Deus, não. Deus, ele é capaz sim de mudar as pessoas, de abrir uma porta onde não existe para nós termos mudança de vida.
Então é por isso que nós temos que olhar para Deus e termos fé que tudo vai ser favorável para nós, que todo essa terra seca, todo esse deserto pode mudar na nossa vida. Isso é maravilhoso, irmãos, quando olhamos para Deus e sabermos que Ele é o objetivo da nossa vida, que Ele nos dá esperança e que Ele traz a certeza que as coisas podem de fato acontecer na nossa vida. É isso que é viver pela fé. Quando estamos vivendo esse momento difícil, nós já temos que considerar abençoados, mesmo que nós não estamos enxergando a bênção. Nós temos que profetizar mudança na nossa vida. Nós temos que crer que o nosso casamento, a nossa casa vai ser uma bênção. Nós temos que crer que esse momento difícil, talvez de uma baixa financeira, vai ser modificada, que Deus abrirá uma porta. E isso nós começamos a profetizar e vai mudando o cenário espiritual. E a mudança do cenário espiritual trará uma mudança do cenário terreno. Viva pela fé, não viva por vista, não viva pelo que os seus olhos estão vendo. Olhe para Deus, olhe para a onipotência de Deus, a soberania, o poder de Deus e pensa naquilo que Ele pode fazer na sua vida. Está vindo na minha memória agora o Salmo 126, onde é um salmo tão maravilhoso que foi escrito, o autor nós não conhecemos de fato, mas foi escrito quando os hebreus foram libertos do cativeiro da Babilônia, quando eles começaram a ter esperança de voltar para Israel. E é maravilhoso essa passagem, pois nós sabemos que os hebreus, eles ficaram por 70 anos cativos em Babilônia. Babilônia destruiu Israel, tudo, destruiu o templo, destruiu a cidade, só deixou lá em Israel as pessoas que não tinham capacidade aos olhos dele. Eram velhos, eram crianças, eram deficientes físicos, eram os pobres e necessitados. E levou toda a riqueza de Israel. Imagine a falta de esperança que esse povo viveu durante o cativeiro na Babilônia. Mas, por um milagre, por algo inexplicável, os ventos começaram a mudar e ser favoráveis ao povo de Israel. E aquilo que para eles parecia impossível aconteceu. Aquilo que parecia que eles jamais poderiam voltar para Israel, começou a acontecer, começou a ter um movimento, começou a ter provisão para que eles pudessem se restabelecer novamente como nação. E aquele povo vivia de fato um tempo que para nós, para os olhos humanos, seria impossível isso acontecer. E Deus trouxe à existência aquilo que para aquele povo era impossível. É por isso que nós não podemos ficar olhando para a nuvem e para o vento, para a diversidade, para o cenário. Profetize na sua vida o vento impetuoso do Espírito Santo, o vento que traz bonança, o vento que traz à existência aquilo que não existe. E o Salmo 126, aquele povo, quando se viu na possibilidade de voltar para Israel, eles escreveram esse salmo, que eu quero compartilhar, que são 6 versículos, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Olha que maravilhoso, irmãos.
É muito interessante esse salmo. É uma profecia de bonança, de crer que o Senhor ia mudar a vida deles, que o Senhor ia enxugar as lágrimas dele e trazer risos e alegria. Nesse momento, eles ainda não estavam vendo nada acontecer. Eles somente estavam saindo do cativeiro e voltando para Israel. Eles ainda não estavam alegres, eles ainda não estavam sendo abençoados. Mas eles estavam dizendo que enquanto eles estavam voltando para Sião, eles eram como os que sonham. Eles sonhavam que Deus ia restaurar a sorte deles. As coisas ainda não estavam acontecendo. E eles dizem, aqueles que semeiam com lágrimas, eles estavam passando por dificuldade ainda, estavam com lágrimas, mas eles estavam semeando, eles estavam plantando no deserto da vida deles. E é isso que nós temos que colocar em prática. E eles fazem uma oração, eles pedem para o Senhor restaurar a vida deles. No verso 4 diz assim, Senhor, restaura-nos. Há versões que falam, Senhor, restaura a nossa sorte, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Algumas versões vai dizer, assim como o Senhor manda correntes para o deserto do sul. Outras ainda vai dizer, assim como as torrentes do Negueb. Negueb, ele é um deserto que fica no sul de Judá. E ele é um deserto. Ele é uma terra seca. Ele é um local onde não dá para plantar. Só que uma vez por ano acontece as chuvas serôdias e aquele deserto, ele nasce nele, percorre por ele um rio abundante de água. E depois que essas torrentes de água passam pelo deserto de Negueb, o deserto ele floresce. E é isso que eles estão mencionando. É isso que esse povo está dizendo. Nós somos um deserto hoje. Nós não temos nada para produzir. Nós não temos frutos. Mas faça conosco o que o Senhor faz no deserto de Negueb, onde o Senhor faz fluir rios de água viva e florescer e dar fruto em abundância. Faça isso na nossa vida, Senhor. E é isso que nós temos que fazer nos momentos difíceis da nossa vida. Essa profecia, Senhor, o meu casamento está seco, a minha vida financeira está seca, eu não tenho provisão, eu não vejo saída, mas faça comigo o que o Senhor faz no deserto de Negueb. Traga rios de água viva, traz à existência coisas que não existem, para eu poder florescer e trazer os meus frutos. Então, irmãos, fique com essa palavra. Não olhe para o vento, não olhe para a nuvem, não olhe para o deserto da sua vida, mas traga à existência aquilo que não existe. Viva pela fé, pois aqueles que semeiam com alegria, com cantos de alegria, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. E é isso que eu profetizo na minha vida e na sua vida, que esse deserto da nossa vida seja florescido por água viva, por água abundante do Senhor, que Ele possa trazer à existência os rios que não existem na nossa vida e que possamos florescer e frutificar em abundância. Que palavra abençoada, que palavra de motivação para iniciarmos essa semana. Eu gostaria também de compartilhar a leitura bíblica. A leitura bíblica proposta pelo autor está em Salmos 88, onde eu quero compartilhar os 2 primeiros versículos. O Salmo 88, ele foi escrito pelos os sacerdotes coraitas, que eram contemporâneos e chefe do templo na época de Davi. São 18 versículos, mas eu quero compartilhar os 2 primeiros, que diz assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite, que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Nesse salmo, os coraitas, eles falam sobre um momento difícil da vida de uma pessoa, um momento de enfermidade, um momento que a pessoa estava numa baixa produção, num deserto mesmo. Mas essa pessoa,
ela ainda tem força para clamar ao Senhor, onde ela diz: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Que o deserto da nossa vida, que seja doença, seja dificuldade financeira, seja relacionamentos ruins, não seja capaz de tirar o clamor da nossa vida. Que nós temos força para clamar em todos os momentos, e nesses momentos de vale, nesses momentos de dificuldade, que nós ainda levamos nossa oração a Deus dia e noite, crendo que Ele tudo fará na nossa vida e mudará a nossa história. Que palavra de ânimo! Que nesses últimos 8 dias do mês, 8, 9 dias do mês, que nós possamos ainda viver milagres e ter bênçãos. Que todas as nossas lágrimas possam ser convertidas em risos de alegria. É isso que eu desejo para você e para mim. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.